Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. A partir de agora, a gente já vai dar início, né, à nossa audiência pública. O nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês o Plano Diretor de Águas Pluviais e Fluviais, que a gente chama de PDAP, né? Ele nada mais é do que um estudo feito na Bacia do Rio e ele propõe, né, soluções acerca das inundações que acontecem no Rio, aqui na nossa região. Para explanar um pouco mais desse estudo que foi feito, hoje a gente tem conosco o professor Marco Caiado, professor do IFES e também consultor da Avantec Engenharia, que é a empresa que elaborou esse estudo, né? Na verdade, é um estudo que foi concluído algumas etapas, mas ainda está em desenvolvimento, então ele vai trazer para vocês todas essas explanações. E é um momento também para a gente tirar dúvidas, né? Para que vocês possam perguntar acerca daquilo que tem dúvida. Nós estamos aqui, essa é uma etapa que também precisa ser cumprida, porque através desse plano de águas é que a gente vai definir, né, se as ações vão ser aprovadas ou não. Então, essa é também uma etapa que precisa ser aprovada pela comunidade. Nós estamos aqui ao vivo também, então você que está nos ouvindo em casa, se tiver alguma dúvida também, no final você pode deixar nos comentários a sua dúvida, que a gente vai estar respondendo na medida do possível. E, a partir desse momento, eu passo a palavra para o professor Marco Caiado. Seja bem-vindo, professor Marco. Muito obrigado. Em nome da Avantec, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui em Iuna. Iuna é uma cidade que foi só incluída agora nessa questão do PDAP. Nós temos uma experiência muito grande, a Avantec tem uma experiência muito grande na área de drenagem urbana. Em 2011 até 2013, nós fizemos o mesmo estudo que nós fizemos aqui, nós fizemos em 17 municípios do estado. Em 2013, nós fizemos um estudo muito semelhante em mais 5 ou 6 municípios do norte do estado, na época daquelas grandes cheias que aconteceram em 2013. E isso nos dá uma experiência muito grande com relação à hidrologia e drenagem urbana. A Avantec, ela tem uma equipe técnica bem experiente. Nós temos o engenheiro Kleber Pereira Machado, que é o coordenador geral. Ele é engenheiro civil pela UFES, ele é especialista em engenharia sanitária e ambiental pelo FRJ, especialista em infraestrutura e transporte de rodovias pelo Unicid, mestrando em infraestrutura viária e engenharia civil pela Universidade do México, coautor do artigo que a gente fez junto, o uso de hidrologia e da hidráulica para modelagem para a solução de inundação em Viana, num congresso internacional que aconteceu em São Paulo, em 2014. E ele é palestrante na Paving Expo, um case de reabilitação da Avenida Vitória, em Vitória, Espírito Santo. Eu sou Marco Aurélio Caiado, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em engenharia ambiental pela UFES, tenho PhD pela Virginia Tech, lá dos Estados Unidos, e eu sou professor do IFES. Eu coordeno o curso de Tecnologia em Cafeicultura, do IFES, aqui de Alegre. Eu sou coordenador do mestrado em rede, mestrado nacional em rede, em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Tenho trabalhado veementemente e consistentemente na área de hidrologia, dou aula de hidrologia para o mestrado, para a graduação. E a Avantec me chamou já em 2011 para começar os trabalhos lá dos PDAP dos 17 municípios, e nesse momento eles me chamaram para coordenar esse estudo que a gente está executando em Iuna e que viemos hoje trazer as soluções que nós achamos viáveis para controlar as cheias do município. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar é o que é uma cheia e o que a gente estuda com relação à cheia.
As normas internacionais, elas colocam que a drenagem urbana, a macrodrenagem urbana, ela é feita para cheias de 25 anos de recorrência. E as pontes devem ser feitas para cheias de 100 anos de recorrência. O que é 25 anos de recorrência? É o tempo médio que uma determinada cheia vai ocorrer. Então, se você tem, quando a gente fala uma cheia de 25 anos, não quer dizer que é uma cheia que vai acontecer daqui a 25 anos. Ela pode acontecer no ano que vem, e pode acontecer daqui a 2 anos, e pode acontecer daqui a 3 anos. Pode acontecer em 3 anos consecutivos, pode acontecer em 4 anos consecutivos, só que ela vai demorar mais 100 anos para acontecer isso. Em média, em 100 anos, ela vai acontecer 4 vezes. Então, uma pessoa que mora numa região ribeirinha, suscetível a uma cheia de 25 anos, isso quer dizer que, em média, né, ele vai prever que, se ele viver 100 anos, a casa dele, aquele ponto, vai ser atingido por cheia em 4 vezes. Não quer dizer que vai ser de 25 em 25 anos. Pode acontecer em 4 anos consecutivos. E se ela é realmente uma cheia de 25 anos, ela só vai acontecer daqui a 100 anos. Se não acontecer, porque ela não é cheia de 25 anos. Tá? Esses trabalhos são feitos através de estatísticas passadas. Então, uma pessoa pode me perguntar, e o aquecimento global? Bom, não entra. Porque você faz um estudo dos dados que você tem, joga uma estatística nele e prevê qual que é o tempo de recorrência daquela cheia. Tá? Então, para isso, a gente tem uma série de modelos que a gente joga, modelos matemáticos, que são consagrados no mundo inteiro, e que são amplamente utilizados pelo DENIT, muito utilizados pela Agência Nacional de Águas, e que a gente da Avantec os utiliza com muita frequência. Tá? Então, a problemática daqui de Una, vocês estão careca de saber. Tá? Existem partes da cidade que elas são atingidas por cheias causadas por cheias do Rio Pardo. Rio Pardo é um dos maiores formadores, assim dizer, da bacia do rio Itapemirim. É um rio que ele é tão importante que ele virou o manancial para fazer energia elétrica pela Samarco. E lá em 1992, quando eu tinha acabado o meu mestrado, eu fui chamado para fazer o primeiro trabalho de consultoria para licenciar a hidrelétrica da Samarco, né, de Muniz Freire. Então, foi o primeiro estudo de consultoria que eu fiz, coincidentemente, foi aqui no Rio Pardo, e que eu passei a conhecer a hidrologia, né, dessa região. A minha tese de mestrado foi na bacia do Itapemirim, em que eu trabalhei com inter-relação de qualidade de água e ambiente drenado, em que um dos pontos foi o Rio Pardo. Então, a gente acabou trabalhando com bastante, já tem uma experiência boa com relação ao Rio Pardo. E esta é a experiência que a gente está tendo agora com relação às cheias do Rio Pardo, né? O que o regime hidrológico do rio causa em uma cidade cujas avenidas e residências acabaram se sobrepondo à área de inundação do rio. Então, isso é um caso muito comum, em que as cidades elas são formadas ao longo dos rios. Não existe uma cidade que não tenha sido nascida perto de um rio, porque os colonos, quando chegaram aqui, certamente que eles queriam água para beber, água para cuidar dos animais, água para tocar uma serraria, água para tocar um moinho, e aí a cidade foi crescendo em volta do rio, coisa extremamente comum. E com o passar do tempo, como o concreto é o melhor amigo do homem, a gente vai tendo coragem de chegar perto do rio. E as enchentes, elas não acontecem todo ano.
elas às vezes demoram 20 anos para ocorrer uma enchente que transborda, e as pessoas vão tomando coragem de chegar mais próximo e mais próximo do rio, e acaba atingindo uma cheia, atingindo toda a bacia lindeira, né, do rio, e acaba acontecendo tragédias como a que aconteceu no dia 24 de janeiro de 2020. Uma das maiores tragédias que aconteceu no Rio Pardo, né, e, consequentemente, aqui em Una. Bom, então nós temos aqui algumas notícias de jornal, alguns vídeos, carros sendo inundados, e assim temos a tragédia feita e que a gente tem que pensar em evitar com que ela aconteça de novo. Muito bem, esta é a bacia do Rio Doce. O que é uma bacia hidrográfica? É toda a região que contribui para determinado ponto. Então, se esse ponto aqui é a sede de Una, toda essa área aqui, a água que cai por aqui, que se não infiltrar, ela vai parar aqui. Então, tudo que acontece cá em Minas Gerais, nesse município aqui, que é o município de Lajinha, ele vem para cá e vai passar aqui. É uma área de 425,15 km², que está a montante da cidade de Una. Tá? É uma região consideravelmente grande, que um uso dos solos muito intenso, poucas bacias que eu mapeei, elas são tão cheias, tão bem aproveitadas quanto a bacia do Rio Pardo. Vocês veem que 45,52% da bacia é coberta por café. Pastagem, 20,08%. Floresta, 11,99%. Bom, aí vocês já podem ver que existe uma pane aí, né? Tem alguma coisa que vocês já devem observar. Nós temos 11,12% da bacia encoberta por floresta. Então, o escoamento superficial é um escoamento mais intenso, embora nós tenhamos solos muito propensos à infiltração. São latossolos, tem pouco afloramento de rocha, são normalmente solos profundos, em que há uma facilidade de infiltração. Infelizmente, ela está pouco encoberta por floresta. E isso é um dos causadores, né, das fortes cheias ocasionadas por chuvas também volumosas. A área destinada à agricultura ou pastagem tem 67% da área. Normalmente é isso mesmo, tá? Mas com mais pastagem do que com agricultura. E aqui na bacia do Rio Pardo nós temos bem mais agricultura, bem mais café, na verdade, do que pastagem. Bom, então nós temos que estudar as cheias do rio. O Brasil inteiro, ele é dividido, os rios do Brasil são estudados através de estações fluviométricas. São estações em que uma pessoa vai absolutamente 2 vezes por dia, às 7 da manhã e às 5 da tarde, fazer uma medição da vazão do rio. Ele mede essa vazão indiretamente. Não sei se vocês já observaram, tem algumas réguas ali em terra corrida, e é a partir da estação fluviométrica de terra corrida, que tem dados significativos desde 1969 até 2021. Então, esses dados todos, eles foram pegos para fazer o estudo hidrológico daqui de Una. 1969 até 2020, os dados que a gente pegou, porque 2021 ainda não tínhamos dados completos para que a gente entrasse na estatística. Bom, esses dados, eles são lançados em modelos hidrológicos, são ajustadas equações
de estatísticas nele e são escolhidas as equações que mais se adequam aos dados. Então, a chuva do Rio Pardo em terra corrida para 25 anos, ela é de 170 Gambel, log normal, está aqui, não cento e alguma coisa, 170 metros cúbicos por segundo. Só que o poço de terra corrida, ele está situado a jusante de Iuna. Então, a gente faz uma transposição dos dados para Iuna através de relação de área. Tá? Então, a gente tem a vazão do Rio Pardo na sede de Iuna para o período de retorno de 25 anos é de 125,88 metros cúbicos por segundo. Isso quer dizer que nós temos que ter estruturas hidráulicas que suportem a passagem de 125,8 metros cúbicos de água por segundo. 1 metro cúbico de água é uma caixa d'água de 1.000 metros, de 1 por 1. Então, você pensa ali, cada segundo, passando debaixo de uma ponte dessa, 126 caixas d'água cheia, tá? Só para vocês terem noção, o volume e a vazão de água que é necessária, que as estruturas hidráulicas devem ter para suportar essa vazão. Não é brincadeira, tá? As pontes, de acordo com as normas internacionais, elas devem caber vazões de 100 anos, porque ponte não foi feita para passar água por cima, ponte foi feita para passar água por baixo. E a estrutura da ponte ela é feita para suportar peso, não é para suportar tração, tá? Então, elas têm que suportar vazões de 100 anos. As vazões de 100 anos, aí debaixo das pontes tem que passar 171 caixas d'água, tá? Por segundo. Então, nós temos que prever estruturas hidráulicas nas pontes. Elas têm que passar esse valor e no resto do rio ele tem que passar um pouco menos, né? 120 e poucos. Bom, então com isso nós chegamos a um dado. Chegamos ao dado de qual que é a vazão que a gente... Qual é a vazão que a gente tem que fazer, a vazão que a gente tem para que a gente faça estruturas que suportem aquela vazão, né? Então, partimos para os dados. Foi feita uma campanha de campo, mais um monte de entrevista, mais as experiências que a gente tem, mais nós jogamos um sobrevoo de drone, não sei se vocês viram aí, drone rodando para todo quanto é lado, para fazer a topografia da cidade inteira. Essa topografia pegou desde aquela curva lá, jusante, até a ponte lá, montante. Tá? Então, ela pegou toda essa várzea, toda a cidade, o sobrevoo de drone, foi transformado em altitude a cada metro. Então, nós temos hoje a altitude de todo o centro urbano de Iuna, que é atingido pelas cheias, óbvio, a cada metro. Além disso, nós fizemos as batimetrias, que são a topografia do leito do rio, em 15 pontos, em todas as pontes e mais intermediariamente, para que a gente entendesse qual que é o comportamento do leito do rio no centro urbano de Iuna. Bom, a primeira coisa que nós observamos é que tem algumas restrições. Essas restrições, elas são interessantes, porque... eu vou ficar aqui só, eu tenho mania de ficar andando. Essas restrições, elas são interessantes porque, quando você joga no modelo a seção, tá? A seção do rio, isso é assim, um corte do rio, assim, onde o rio está passando, cabe a vazão de 125 anos. Tá? Pela declividade, pelo tamanho, pela profundidade, cabe. Mas, quando você vê, as vazões não cabem no rio porque tem restrições. Então, essas restrições são problemas que nós devemos sanar. Então, o que nós temos
Lá na Jusante nós temos a primeira ponte, né, que não vai interferir nada. Depois nós temos a entrada de um rio, de um córrego ali na frente. A planície aluvial a montante do rio de Una. Ela é uma região consideravelmente grande, larga, suficiente para suportar a gente chama de tipo um tanque-pulmão, uma barragem-pulmão, para que ela barre o excesso de água e só deixe passar a água que vai caber dentro de Una. Daqui a pouco eu vou falar nisso. Mas nós temos uma região, a montante de Una, bem propícia a salvar o centro urbano de Una. Veja bem, imagina uma água vindo com uma força danada aqui e batendo nessas estruturas. Ela perde velocidade. Se ela perde velocidade, ela acumula para a montante. É uma das obstruções que eu falo. Aqui nós temos a primeira ponte. Tá? A primeira ponte, ela possui, logo no meio dela, na verdade não é bem no meio, né? É um pouco offset, mas ela tem uma estrutura que não deveria ter. Uma ponte pequena desse tamanho aí, ela deveria ser um vão só. E isso é um obstáculo. Você imagina uma árvore vindo de montante, agarrando nessa estrutura aqui, o que vai acontecer como uma obstrução. O leito do rio, a maior parte do leito do rio que eu observei, ele é homogêneo, ele é retilíneo, não tem muita curva, a não ser lá para baixo, não tem muita obstrução significativa, mas ele tem uma floresta do lado. E isso eu observei desde o início que eu cheguei aqui, o cuidado que eu observei, um cuidado de alguns membros da comunidade que tem com o rio. Eu acho isso muito bonito. Tem alguns plantios de árvore, tem um cuidado de pássaros, alguns comedores de pássaro e tal. Então, a relação entre o brasileiro e o rio, vocês podem observar tudo quanto é rio, a relação é você colocar a casa para o lado da rua, as costas da casa para o lado do rio, e os esgotos, tudo sendo lançado para o lado do rio. Né? Isso é coisa que 99% da cidade brasileira tem. A relação do brasileiro com o rio é onde você joga o esgoto. Né? Coisa mais impressionante. Aqui a relação é um pouco mais amigável. E isso nos coloca numa posição que essas árvores, elas também trazem restrição ao fluxo. Qualquer coisa que tenha no meio do rio, ou na lateral do rio, que barre o fluxo dele, é um problema. Tá? Então, em meio ambiente, a gente sempre fala o seguinte: a faca é de dois gumes. Então, você cuida de um lado e, às vezes, atrapalha do outro. Tá? Mas eu não acho que a gente tenha que propor a retirada das árvores, não. Tá? Muito pelo contrário. Embora isso seja um problema, nós estamos trabalhando de modo que a gente mantenha o máximo essa calha do rio, tá? E aprofunde o rio. Tá? Em vez de a gente fazer ele crescer. Mas por que nós não conseguimos fazer o rio crescer para as laterais? Porque ele está todo ocupado. Então, a maneira de a gente fazer o rio caber nessa calha é aprofundar a calha e aumentar a declividade. Certo? Bom, nós tivemos na última chuva, que não foi uma chuva muito significativa, eu tive uma entrevista com uma pessoa que mora ali perto, ele falou que tinha uma árvore aqui que estava tendendo para o outro lado e que na hora da chuva, que não foi uma enchente muito forte, ela acabou puxando a outra árvore e fez com que acontecesse esse desmoronamento aqui, que logo ali, a montante ali. Isso aqui é outra ponte. Deixa eu ver o que é. Outra ponte. Eu acho que ela tem uma foto.
né? Uma foto não está muito boa, mas também temos aqui uma obstrução, e temos aqui, a foto realmente não está apresentando muito bem, mas temos um acúmulo de material por aqui na frente, que também se configura como uma obstrução, tá? Importante obstrução, inclusive. Mais a jusante, nós tivemos um problema maior, né? Foi desmoronada essa ponte, parece que eu perdi a informação mais correta, mas ela parece que tinha uma ponte e não tem mais, mas isso aí é uma bela obstrução também, tá? E isso aí tem que ser retirado de qualquer maneira, porque isso diminui o fluxo de água que passa pelo leito do rio, logicamente faz com que o rio se acumule água para cima. Toda vez que você tem um obstáculo, a água está chegando 100 metros cúbicos por segundo, ali só passa 90, então a cada segundo vai acumulando 10 metros cúbicos, esses 10 metros cúbicos vão acumulando para cima, e vai enchendo o rio. Então as obstruções, elas não têm que ser cuidadas só no local onde ocorre a enchente, mas você tem que ter olhos bem firmes para jusante. Então isso aí é um ponto importante. Pois é. Exato. Depois que nesse detalhe que eu fui ver, eu esqueci de falar. Realmente era uma ponte que vocês demoliram ela. Ou ela se demoliu? Aí depois cortou. Tá. Lá para baixo, depois daquele último... pois é, nós temos uma dificuldade do rio de transitar. Então, veja aqui, ó. Olha a dificuldade que o rio tem de fazer isso tudo aqui. Se ele pudesse fazer isso aqui, ele ficaria mais satisfeito. Tá? Em muitos casos, a gente trabalha simplesmente com fazer isso aqui em Conha, por exemplo. A nossa proposta foi essa. Só que nunca foi executada, e vocês estão vendo que Conha está virando. A cada ano tem um enchente pior. E nunca fizeram o que nós recomendamos. Essa aqui tem uma dificuldade, porque aqui tem um morro alto aqui, é pedra pura. Você cortar esse rio aqui, ele tem um custo muito elevado. E a gente ainda nós estamos vendo se a gente consegue simplesmente dar uma melhorada na hidráulica desse aqui, para que não aconteça nada montante. Mas temos, deixa eu ver aqui, eu acho que eu passei, uma ilha. Cadê a ilha? É essa aqui. Tá, essa aqui. Não, isso aqui é uma bela obstrução, tá? Aqui não adianta não, aqui não tem que dar um jeito aqui. Pode ter árvore, pode ter papagaio, pode ter o quê, aí não tem jeito. Essa obstrução é significativa, ela está logo a jusante da cidade, e isso aqui é uma obstrução séria, tá? Aí nós temos que botar aí a comunidade que vai decidir, tá? E aí sempre nós temos a faca de dois gumes. A gente deixa as árvores ou deixa a água passar, tá? Mas é uma obstrução significativa que a gente tem que tratar com cuidado. Então, nós temos aqui em Una importantes obstruções no leito do rio. Nós temos pontes que estão mal dimensionadas, um leito do rio já retilinizado, bem encaixado, com casas muito próximas ao leito do rio. Parte da cidade foi construída dentro da área de inundação do rio. Então, isso é recorrente, vai acontecer inundações com muita frequência que vão atingir as casas, tá? E nós temos algumas soluções para esses casos. Bom, e que mais obstruções e que a gente vai, né, alguns casos de lixo, inclusive, e a ponte, voltando, né? Bom, então, nós fizemos aqui o perfil das três pontes, tá?
Nós observamos que as pontes, elas não comportam vazões de 100 anos, principalmente pelo fato delas, elas são baixas, tá? E elas têm todas elas têm os pilares aqui, tá? Então, de cara, nós estamos recomendando uma reconstrução das pontes, tá? Então, esse é o primeiro das propostas que a Avantec traz para a cidade de Una. Tirar as pontes e, logicamente, colocar a ponte mais alta, né? É muito simples. Bom, algumas outras medidas estruturais que são consideradas para esse estudo: derrocamento e desassoreamento, que são retiradas de pedras e de sedimento do fundo do rio. Então, nós vamos ter que derrocar, quer dizer, estourar pedra e fazer dragagem, de modo que a calha do rio ela possa fluir a água para sair, para deixar de acumular no leito, assim, no centro urbano de Una. Nós vamos ter que, algumas casas que a gente está fazendo no levantamento, estamos evitando ao máximo isso, tá? Porque a gente sabe que desapropriação é sempre um problema, é sempre uma coisa traumática. A gente evita ao máximo fazer proposição ao máximo mesmo. A última das nossas opções seriam desapropriações, tá? Nós temos residências que obstaculam a livre circulação da água e que provavelmente elas vão ter que ser retiradas. Mas repito aqui, essa vai ser a última das opções que a Avantec vai recomendar, tá? A principal das opções é essa aqui, tá? Nós falamos lá embaixo, lá no início, que a gente observa que o leito do rio ele já está tomado, então não adianta que a gente pensar que a gente vai alargar o rio, que a gente vai chegar vamos tentar ao máximo não fazer isso, e a proposta é aprofundar o rio, tá? Bom, a gente aprofunda o rio, a gente tira as pontes, mas mesmo assim ainda sobra alguma aguinha para perturbar a vida de vocês. Então, a terceira opção é fazer uma barragem a montante de Iuna. Essa barragem, ela está sendo estudada, a localização ideal dela, por conta de, a gente está fazendo já contratamos uma equipe de sondagem. Essa equipe, elas estavam hoje fazendo a sondagem das pontes, tá? E, assim, em seguida, nós vamos fazer a sondagem do local da barragem. Bom, essa área aqui toda, tá? É uma área muito apropriada para uma barragem, tá? E vocês observem que ela tem uma vasta região em que ela pode encher. Porém, eu estou falando barragem, mas não é uma barragem, é um dique. O que quer dizer isso? É um muro para cá e um muro para lá, que tem uma abertura no meio. A água que passa, ela vai embora, tá? Se passar uma água que não é capaz de caber no centro urbano de Una, porque, por exemplo, no centro urbano de Unas, para não ter problema, vamos colocar, tem que passar 120 metros cúbicos por segundo, tá? Então, a gente faz uma estrutura montante que deixa passar, eu falei 125, que vai deixar passar 125, tá? Então, é uma estrutura aberta, ela só vai acumular água que não consegue passar dentro do núcleo urbano de Una, tá? De concreto,
feito nas normas internacionais, porque nós sabemos que quando se fala em uma barragem a montante de uma cidade, todo mundo já dá calafrio, tá? Repito que não se trata de uma barragem, se trata de um dique aberto, em que seria a terceira opção nossa, tá? Porque essa barragem ela está sendo estudada, as dimensões dela, mas a gente já percebe a necessidade de tê-la. Vai ser uma barragem que, logicamente, que a gente já tem, que quando se ela encher toda, ela não vai poder atingir as estruturas, né, que já tem aqui, então o máximo dela vai ser mais baixo do que o piso dessa construção aqui, e que ela só vai deixar passar água que cabe aqui dentro, tá? Essa mesma proposta foi feita para Alegre, que Alegre tem também um caso desse, que seria uma solução muito, muito interessante para Alegre, que é uma situação mais crítica do que Iuna, porque em Alegre você tem rua por cima do rio, né? Você tem casa, rua, tudo por cima do rio. Não é o caso de Iuna, que as estruturas acima do rio são só as pontes, 3 pontes que são facilmente trabalhadas a ponto de tem recurso para isso, para que seja sanado, tá? Bom, além dessas medidas estruturais que nós estamos propondo, a comunidade de toda a bacia hidrográfica de Iuna, do Rio Pardo, ela também tem os seus deveres de casa, tá? Então, nós temos algumas propostas que são consagradas como ações que diminuem o fluxo d'água, aumentam a infiltração, porque a gente tem uma coisa assim, muito clara, a gente não consegue mudar a chuva. A parte do ciclo hidrológico que o homem pode interferir imediatamente é a infiltração. Se a gente aumenta a infiltração, que a água que cai é a água da chuva. Ou ela infiltra, ou ela escoa. Toda água que infiltrar não escoa. Então, o que é que nós temos que fazer? Aumentar a infiltração de água. Não é a infiltração no centro urbano de Iuna. O centro urbano de Iuna é um pingo naquele mapa que eu mostrei para vocês, que é da bacia inteira. Então, a responsabilidade de aumentar a infiltração, ela recai por toda a bacia, por todos os produtores rurais que estão, possuem terra na bacia do Rio Pardo. Tá? Toda ação que é feita a montante de Iconha, que diminui a infiltração, ela vai refletir no aumento das vazões de água que chegam em Iconha. De Iuna. Todas as ações que aumentam a infiltração, ela vai resultar numa menor quantidade de água que chega no centro urbano de Iuna. Então, nós temos aí uma revisão do zoneamento municipal do plano diretor, é uma coisa importante, tá? Nós temos que diminuir os riscos de inundação, tá? Nós temos que diminuir e não se esqueçam de uma coisa, a partir do momento que a gente transformar mais área de floresta em área de café ou área de pastagem, nós vamos aumentar as vazões, tá? A cada momento que a gente aumentar as áreas de florestas em detrimento das áreas de agricultura ou de pecuária ou de pastagem, nós vamos diminuir as vazões, aumentando as infiltrações. E a revisão do zoneamento é exatamente para evitar que mais gente, mais pessoas se acumulem ou que façam residências nas áreas de inundação. Tá? Essas áreas de inundação, no final do plano, a gente apresenta as áreas todas as áreas de inundação e quais são as cotas que a pessoa pode
deve fazer nas suas casas, tá? Para evitar chuvas de 25 ou 30 anos. Regularização da ocupação das áreas de inundação do Rio Pardo. Isso aí por exemplo, se tem uma casa que de 5 em 5 anos ela está sendo inundada, é mais prático tirar aquela casa dali e construir a casa em outro lugar. Pode ser que o poder público possa interferir nesse sentido, de modo que, logicamente, não deixar mais construir naquele ponto, né? Preservação dos maciços arbóreos da bacia do Rio Pardo, eu já considero uma outra coisa, aumento da área florestada no Rio Pardo, já que nós temos só 12% de área florestada, tá? Essa preservação de maciço arbóreo, ele pode ser feito através de novas técnicas de se ganhar dinheiro, por exemplo, como agrofloresta, como plantio de florestas nativas, como plantio de florestas plantadas, mogno, eucalipto, quer dizer, aumento dos maciços florestais na bacia, tá? Isso vai aumentar significativamente as vazões e vai diminuir os picos de vazão. Aumentar a infiltração e diminuir os picos de vazão. Instalação de caixa seca nas estradas vicinais e margem da rodovia. Isso é um fator interessante, que ele vem a aumentar as infiltrações, todo mundo sabe disso, melhorar a qualidade das estradas vicinais, todo mundo sabe disso, e que é uma prática que é muito interessante para chuvas de pequeno porte. Uma outra é estabelecimento de programa de reflorestamento das áreas de proteção permanente, das nascentes e as áreas prioritárias de infiltração, tá? Então, o que nós estamos propondo aqui para a IUNA é um conjunto de atitudes que passam por toda a bacia, que todas as pessoas que estão inseridas na bacia tenham os seus compromissos. Além disso, isso vai diminuir os picos de vazão e com que a gente faça as medidas estruturais. Essas medidas estruturais, elas estão compostas basicamente por quatro pontos. Primeira, as obstruções causadas por aquela ponte, né? Aquela ponte caída, e algumas outras obstruções que a gente observou que foi falado. Depois, o aumento do grade das pontes, das 3 pontes. Depois, o derrocamento e dragagem do leito do rio para que ele caiba o máximo de água possível. Não podemos imaginar, por exemplo, que vai ter que fazer uma derrocagem de 10 metros de profundidade, né? Então, isso aí, nós estamos fazendo o balanço entre, que é uma questão de custo-benefício, mas a dragagem e a derrocagem do leito do rio para se atingir declividade e profundidade adequada, e, por último, fazer a barragem para que só deixe passar a quantidade, né, ou a vazão de água que seja passível de passar nas estruturas hidráulicas que a gente está propondo, tá? Bom, esse é o recado que a gente traz para vocês nessa audiência pública. Agradeço muito a participação, né, de todos, e estou aqui agora aberto para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de discussão. A Vantec, ela está, né, através de minha pessoa, estamos abertos para qualquer tipo de colocação, tanto por parte das pessoas que estão online, quanto por parte das pessoas que estão aqui nesse salão. Eu agradeço muito a atenção de todos e me coloco à disposição para esse debate. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita? Alguém? A pergunta não é, no caso, para o Marcos, não. É para o poder público aqui, né, presente, apresentado pelo Walder aqui. Quando serão, de fato, colocadas em prática essas ações
que foram colocadas aí pelo senhor. Aí vai para o Aldrin. Boa noite. Segundo a conversa nossa com o prefeito, ele pediu que a gente aguardasse a conclusão dos estudos para que também a gente não desperdiçasse recursos fazendo coisas que talvez não fosse de fato eficiente no combate à enchente. Uma coisa que é passível e que o município tem condição de fazer, inclusive já em parceria com o governo do estado, que também está colaborando, sobretudo com o pagamento do estudo, a gente já vai fazer, logo assim que aprovado o plano, concluída a licença, nós temos a licença por desassoreamento, mas precisamos fazer a licença para dragagem, que é uma profundidade maior, que vai determinar aí do leito do rio. E então, em seguida, a gente já tem o serviço contratado, com os equipamentos adequados, nada de improviso, para já estar executando inicialmente a desobstrução do rio naquilo que é possível se fazer com o maquinário, e também já com os projetos já em execução, os projetos de elevação das pontes, entre outras coisas, que a prefeitura tem condição de estar arcando, para buscar parcerias, para substituir uma ponte dessa daí, o custo é muito alto e o município não tem condição de executar tudo que está sendo previsto, pelo menos de uma vez só. Então, a contratação do projeto ele é dividido em várias etapas para que a gente consiga fazer aquilo que é possível de forma imediata, já também planejando orçamento, recurso, e trabalhando na captação de recursos para que a gente consiga concluir tudo aquilo que for aprovado no plano aqui dentro de um tempo. Obviamente que, se considerarmos os recursos só do município, esse tempo é um tempo maior, mas a gente também vai fazer um planejamento para que isso seja feito com recurso próprio, que seria em muitos anos, e também com captação de recursos, para que não só essa gestão, mas também outras que virão, se a gente não tiver concluído todas as etapas, também possa dar continuidade no cumprimento do plano. Por parte da Avantec, a gente já está fazendo a topografia de toda a região e já para fazer os projetos executivos de entregar para a Prefeitura e para o Governo do Estado os projetos executivos para eles, para partir para captação de recursos e execução de obras. Presta atenção no que me perguntar, porque eu, às vezes... Boa noite a todos. Com relação à Avantec, ele expôs ali que vai ser necessário um dever de casa para todos os moradores da bacia, né? Então, a gente vê, dentro da literatura, coisas simples que podem ajudar e muito na contenção dessas águas, nas suas nascentes, propriedades, até chegar ao leito do rio. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente observa que detalhes simples, como a coleta seletiva do lixo, não só na zona urbana, mas também na zona rural. A gente vê a quantidade de lixo nas beiradas de estradas. Se é um lixo orgânico, pode fazer um trabalho através da Secretaria de Agricultura, que possa, cada proprietário, fazer a sua absorção na sua propriedade. Se é um lixo reciclável, que o município tenha uma maneira de coletar. Outra coisa que a gente observa muito dos produtores é com relação à caixa seca. Faz a caixa seca, mas é a manutenção para limpar depois, né? E dar continuidade a esse ciclo. Encheu, limpa. Outro problema seríssimo, você falou aí a questão da cidade, joga no rio. Mas a zona urbana, rural, também joga os seus dejetos nos corguinhos, nos açudes, né? Talvez seja um projeto mais avançado para que se faça fossas sépticas nas pequenas proprietárias, né? Nos vilarejos. Outro problema seríssimo são os tratores retro nos morros, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Eles cortam cada morro aí, que é um crime. A gente vê que não tem condição nem de avião subir na estrada ou rua que eles estão projetando. Então, a gente vê assim, o dever de casa é muito grande. Se não passar pelo prisma da sociedade organizada,
poder público, associações, produtores, as secretarias, né, da agricultura, meio ambiente. É uma situação muito difícil, que é um plano ambicioso. O Aldo colocou bem, esse governo não termina isso. Mas se tem o projeto, é a longo prazo, paulativamente. Nós vimos ações, como os amigos do Verde, né, lá embaixo, que preserva aquela área pequena, há um indente, há 20 anos que estão ali. Então, tem outras ações que podem ser efetivadas. Então, assim, concluindo, essa orientação e dever de casa de toda a bacia é um plano macro, né, que tem que começar ontem. E outro problema é a questão do poder público, que ele tem que também ser cobrado para que eles tenham um mutirão, uma sequência nas secretarias, uma união, meio ambiente, agricultura, que possa fazer isso, tanto no campo quanto na cidade. A gente está aqui no centro da cidade, até a orientação do gari, ele varre o lixo para dentro do bueiro, ele pega o carrinho de lixo dele, entorna lá no Rio Pardo. É coisa que a gente está careca de ver. Então, ações simples que precisam ser pensadas. Então, a minha pergunta é essa: se tem outras sugestões ou modelos de uma ação conjunta, poder público, sociedade organizada, o sindicato rural, para que possa fazer esse trabalho no campo e na cidade. Bom, esse assunto é um assunto que a gente poderia descrever aqui durante o dia inteiro, porque ele trata de mudança de comportamento de uma sociedade. E a gente sabe que a gente precisa de ter um ponto-chave de uma sociedade, a educação. Então, eu como professor, eu sou professor do IFES, né, eu coordeno o curso de cafeicultura. A gente vê muito os alunos chegando até nós com um grau de discernimento muito pequeno, porque a nossa sociedade, ela teve, infelizmente, ela está evoluindo em vez de evoluir. E isso cabe a cada um de nós, que temos um certo discernimento, fazer com que a sociedade evolua em vez de involuir. E essa questão de juntar uma sociedade inteira em prol de um rio, por exemplo, vamos colocar em prol da drenagem urbana, ela tem choques de interesse. Por exemplo, a pessoa que tem um lote próximo do leito do rio, ela quer construir porque ela tem direito à moradia. Mas, por outro lado, ela vai poder dar um problema ali. Cabe a ela, aquela pessoa, ter o discernimento de falar que ela não quer colocar a terra ali. Cabe ao dono de uma determinada propriedade que tem uma declividade muito grande falar que ele não quer colocar aquela área como área urbana. Ele vai colocar ela como uma área rural e vai mantê-la como área rural. Então, isso tudo, ele vem de um ajuntamento de pessoas com interesses, né, vários interesses, para se unir, para chegar a um determinado ponto. A questão de drenagem urbana, eu já falei com vocês aqui, o maior amigo do homem é o concreto. Então, ele possibilita que você faça uma casa em cima do leito do rio, e ele pode viver, entendeu? Ele pode viver ali, porque o concreto vai deixar que ele viva ali durante a vida inteira, ali naquele local. Mas ele pode, em algum momento, ser derrubado pela força da água. Então, a questão de ordenamento territorial urbano, ela é importante, poder público. A questão da melhoria da qualidade ambiental nas nascentes é uma questão do proprietário rural, junto com o INCAPER, junto com a Secretaria de Educação, tá? Junto com a Secretaria de Agricultura. Então, nós temos um conjunto de atitudes a serem implementadas que ela permeia toda a sociedade. E, infelizmente, eu não tenho a solução
de como fazer com que toda a sociedade de Una se junte em torno do Rio Pardo, entendeu? Então, isso ele vai ter que ser feito através de ONGs, do poder público, poder privado, para que isso chegue a um consenso, tá? E muito é a questão do plano diretor urbano. Mas o plano diretor urbano ele vai ser muito útil para as cheias que acontecem nos bairros, né? Hoje a gente visitou algumas áreas daqui do núcleo urbano em que a rede de drenagem urbana ela está mal colocada, ela está mal feita. Então, a gente está fazendo já uns projetos para que isso seja sanado. Então, alguns problemas de drenagem urbana, eles não são inerentes ao Rio Pardo, são inerentes à rede de drenagem urbana. Aí nós temos várias situações que podem melhorar essa questão. Por exemplo, quanto mais a cidade cresce, uma região que era coberta por floresta passa a ser coberta por pastagem, e daqui a pouco ela é coberta por asfalto, calçada e telhado. Toda aquela área que era área de infiltração, ela passa a ser área de escoamento superficial. E com isso vai a cada dia acrescendo e pesando mais no sistema de drenagem urbana. Então, por exemplo, uma situação bem tranquila para isso é o tamanho de lote. Então, vamos botar um tamanho de lote que a pessoa tenha só 30% de ocupação, o resto é área permeável. Bom, aí vai mexer no tamanho do lote, vai mexer no interesse da pessoa de ter na sua residência uma área de infiltração. Aí vai entrar no comportamento da pessoa, que isso vem com educação, e educação do berço. A educação começa lá no primeiro ano do curso. Então, nós estamos falando de uma quebra de paradigma, numa evolução da sociedade, que ela vai começar com a educação. A fórmula para isso, que eu acho, tá, é colocar educação séria desde o início da vida da criança. Não tem outra. Só complementar, em relação a essa parceria, João, você colocou aí entre a sociedade civil e o poder público. Vale ressaltar também que nós temos, foi aprovado, acho que em 2014, um plano de gestão de resíduos sólidos, que avançou bastante nessa questão da coleta, implementou coleta seletiva, criou-se rotas de coleta na zona rural, dentre outras coisas, a legislação de 2010 que veio trazendo também as responsabilizações de cada gerador dos seus resíduos, e isso precisa ser, deu início a essa implementação do Código Ambiental, que trata, sobretudo, da questão do gerenciamento dos resíduos que nós produzimos, e que foi aprovado, tem lá a comissão, a sociedade civil tem a participação também, e que, de um tempo, simplesmente foi abandonado todo esse projeto, e também, tanto o poder público abandonou, quanto a sociedade civil, de alguma forma, também abandonou, porque ela está ali dentro inserida, né? Ela tem os agentes que estão nomeados ali, as representatividades dentro das suas organizações, que também não se importou desse abandono. E isso, de certa forma, também tem uma contribuição, ainda que pequena, nos outros problemas que a gente vai tendo hoje em relação a isso. Nós temos foi aprovado também o plano de gestão de saneamento básico, que trata da questão da recuperação, tratamento dos esgotos e tratamento de água no município como um todo, que foi retomado agora pelo governo do estado a obra aqui no município. Nós tivemos, até aproveitar a oportunidade para poder explicar isso, nós tivemos muita dificuldade em relação ao que a empresa que passou, que fez as nossas ruas, vocês conhecem aí o problema. O município, para ajuizar, você não pode ter interferência no problema, porque senão você tem que esperar aquela decisão sair, e o problema vai perdurar quantos anos aí para aguardar que isso aconteça. Então, o que o Romário fez, o prefeito, foi buscar, através do diálogo, solução para isso, encontrou-se uma parceria com o governo do estado, que vai estar conveniando com a gente em um recurso, para a gente estar resolvendo o problema com asfalto, logo assim também que as ruas forem concluído o projeto de captação de esgoto, onde já foi feito
esse processo já está se iniciando, e para resolver um problema do efeito do que aconteceu, mas também não pode parar, é preciso concluir o tratamento do esgoto. Então, esse processo foi retomado agora, e eu acredito que se a gente retomar o projeto, simplesmente cumprir o que foi estudado no plano de gestão de serviço sanitário, o plano de gestão de resíduos sólidos, esse plano que a gente está apresentando hoje aqui, se a sociedade abraçar isso, tomar como posse, porque, por exemplo, amanhã passa uma gestão, vem outra gestão, e simplesmente ela ignora o que está acontecendo hoje, quer dizer, o serviço também é perdido, porque é um dinheiro que se começa a fazer um processo e não termina, acaba sendo também desperdiçado. Então, é necessário que a sociedade civil, de uma forma toda, ela também seja importante no processo de fiscalização e cobrança das gestões que estão no poder em cumprir esses planos, esses planos são feitos para acontecer em 4 anos, são planos que foram estudados para acontecer em 20 anos. Então, é necessário que a sociedade civil esteja cobrando de quem assume os mandatos, que se dê continuidade àquilo que é feito, que é bom, porque se gasta um dinheiro, ou esse plano de estudo do Rio, mas os projetos necessários para poder fazer as obstruções aí, isso deu quase R$700 mil de investimento de dinheiro público para se fazer todos esses estudos. Então, quer dizer, é um dinheiro público empregado ali. Amanhã ou depois você começa o trabalho, que depende de outros para que isso seja concluído e não tenha essa continuidade, esse dinheiro que gastou aqui hoje foi jogado fora. Então, é necessário que o poder público faça a parte dele, mas o mais importante, é necessário que a sociedade civil ela acompanhe, ela cobre os resultados, procure saber o que está acontecendo, porque eu acho que isso é o mais importante para fazer a máquina girar, entendeu? É a cobrança de tudo que a sociedade civil pode fazer, mas o interesse dela pela solução do problema, esse interesse permanente, eu acho que seja talvez a maior contribuição de primeira mão que a sociedade civil possa fazer, que aí faz o poder público também se espremer para sair para frente, entendeu? Alguém mais? Boa noite a todos. A minha única dúvida, apesar da ignorância de ser uma audiência pública, parece que é uma outra ideia de questão de projeto, de plano, de algumas coisas apresentadas. Assim, eu tinha entendido de outra forma antes, quando a associação convocou para vir aqui. Há meses atrás, a gente esteve aqui numa situação para ouvir algumas coisas sobre questão lá de cima, veio representante do Estado e várias coisas. E nisso se passaram meses, e esse ano veio essa loucura de novo de janeiro, comerciante saindo com tudo nas costas, tomando prejuízo de dia, desespero todo mundo, a prefeitura desesperada também, porque também tinha que dar condição a todo mundo, e, querendo ou não querendo, tudo gerou um prejuízo muito grande em geral, e um pânico, porque quem passou isso há anos atrás sofre muito com essa situação. Pelo que está ali, é um plano de médio, longo, eu cheguei um pouco atrasado, mas é um plano de médio e longo prazo, não é uma coisa momentânea, não é uma coisa direcionada no momento. Eu queria entender, até o Vanderlan perguntou, mas eu queria entender o seguinte: qual que é a ação pública da Prefeitura no momento para resolver o problema momentâneo do nosso problema de cheia de rio? Qual que é o que vai ser, o que é a ideia da Prefeitura nesse momento para resolver o problema momentâneo? Porque, pelo que está ali, é um estudo, o Alden disse que existe umas regras lá, que vai seguir, tudo, a gente entende. Mas eu acho que nós que viemos aqui, que estamos naquela redondeza ali, a gente veio para entender qual que é o plano para se resolver um problema no momento, né? Porque agora passou janeiro, todo mundo acalma, quando dá setembro, outubro, novembro, volta o desespero de novo. Eu queria entender se há uma ideia da Prefeitura, porque com aquela mexida que deu lá embaixo, um pouquinho que a Prefeitura fez lá no período que fez aquela limpeza, evitou uma tragédia um pouco maior em janeiro agora. Eu acho que aquilo dali, eu não entendo, não sou engenheiro, mas acredito que foi um paliativo que deu resultado. A ideia da Prefeitura é continuar no paliativo e desempenhar as ações pelo projeto, ou nós vamos ter que esperar o projeto para depois ter ações? Como que vai funcionar isso? Só para deixar bem claro que nós também ficamos desesperados nesse período da cheia. Não? A gente está aflito com essa questão do rio desde o primeiro dia que assumimos a Prefeitura. E também tudo isso não foi feito depois da enchente que aconteceu esses dias, não. Isso está acontecendo desde quando a gente assumiu. Para a gente chegar até aqui, foi necessário caminhar bastante. No poder público tudo é muito burocrático. A gente tem isso como uma prioridade do prefeito, a questão do rio.
E como você chegou um pouquinho depois, a pergunta do Vanderlan foi praticamente a mesma. O plano ele traz ações de curto, médio e longo prazo. O que define o que é curto, o que é médio e o que é longo são os custos. Então, aquilo que a prefeitura tem condição de fazer com recursos próprios será feito de forma imediata, que é a questão da dragagem do rio, de entrar dentro do rio, porque o que nós temos hoje? Uma autorização ambiental para fazer o desassoreamento, que tem um limite de profundidade para você mexer no leito do rio. E o que nós queremos fazer? Autorização ambiental para que a gente faça a dragagem do rio, que é poder fazer a profundidade que o projeto determina que seria o ideal para cumprir com a sua parte dentro da questão da vazão. Porque o que está explicando ali é o seguinte, cada um objetivo, cada uma solução que o projeto apresenta, ele representa a solução de um percentual da vazante que a gente precisa dar caminho para o rio passar. Expliquei certo, professor? Então, assim, nós temos condição de fazer algumas coisas, e essas serão feitas de forma imediata, que é a dragagem, a limpeza ali, a retirada de algumas obstruções que são passíveis de ser feitas, entendeu? E isso será feito de forma imediata. Outras ações que são mais custosas, que nós não temos recursos de imediato, a gente vai buscar as parcerias. Então, na verdade, o que a prefeitura vai fazer hoje? A hora que ficou definido aqui, porque o projeto já está pronto, é só pegar e executar. Só que para concluir o projeto, fechar e entregar, nós precisamos aprovar o plano, porque o projeto ele tem relação com o plano de contenção. E a legislação exige que a gente submeta isso, porque isso vai mexer com a vida de todo mundo, porque isso tem relação com a sociedade como um todo, com a economia local, entre outras coisas. Então, assim, aprovamos o plano, entregou o projeto semana que vem, nós já estamos executando aquilo que está ao alcance da prefeitura. Se a gente aprovar aqui hoje, o projeto sendo entregue, eu acredito que, se não tiver muita alteração para fazer nele, semana que vem já deve estar em mãos da prefeitura. Nós já vamos imediatamente tomar as ações necessárias dentro daquilo que a gente pode fazer. Vamos colocar assim, o que seria a primeira coisa que a prefeitura vai fazer que é visível, que a gente tem condição de fazer? Colocar máquina dentro do rio e tirar fazer a cavação aí, que eu não sei se esse é o nome, no leito, tirar todas aquelas obstruções que foram apontadas aqui, que são passíveis de remoção por máquina, enfim, colocar a máquina no rio e fazer o máximo que a gente puder fazer dentro desse contexto aí, isso vai ser de forma imediata. Mais alguém? Professor, quer falar alguma coisa? Vamos lá para mim. Eu vou fazer essa pergunta para o Aldri. O Aldri, tem algum projeto já em andamento da prefeitura para trocar essas pontes? Porque quando a gente veio aqui, o governo do estado falou, prefeitura, faça o projeto para me pedir. Sem projeto a gente não faz nada. Então, tem um projeto andando, não tem? Ou vai começar a fazer imediato? Como é que é a situação das pontes? Porque toda vez eu já reparei, principalmente para mim que estou acima das duas pontes aqui, quando ela encosta na ponte do Lorena, do posto Lorena, a água chega no meu posto. Então, ela bate lá e volta aqui em cima. Então, é uma ponte que me atrapalha, muito. Assim como o Sesimar, que quase todos os enchentes, eu e o Sesimar são os primeiros. Então, graças a Deus, os outros esse ano não sofreu. E eu tenho que agradecer aqui quem está aqui, que não sofreu com a enchente de novo, mas está aqui persistindo e a gente conseguir essa limpeza que a gente tanto sonha, porque você sabe o que a gente passa, a gente vai perdendo a força, vai perdendo a esperança, entendeu? Porque é difícil, não é fácil não. A gente está lá no grupo da associação lá, o presidente está ali, sabe a loucura que é quando chega essas chuvas aí e todo mundo começa a ligar, falar que o rio vai transbordar. Assim, não sei até quando a gente comerciante vai ter força para esperar e correr risco de tomar prejuízo. Aí eu queria saber dessa questão das pontes aí, se tem projeto, se não tem. Vamos falar como é que está a situação do projeto? O projeto das pontes, ela está sendo, primeiro passa pelo que eu fiz hoje e apresentar para vocês aprovarem. Segundo, nós já estamos fazendo as sondagens das pontes. E em seguida nós vamos fazer o projeto. Esse projeto já foi contratado, ele vai ser executado por projeto executivo. Então, aliás, todos esses projetos aqui,
eles vão ser transformados em projetos executivos que vão ser entregues à comunidade de Una não sei, no mês que vem, no início do mês que vem, certamente todo o plano de drenagem urbana de Una vai ser entregue. Então, é um processo rápido. Nós estamos, a parte de projeto, Romero, toda nós estamos contratando. Então, assim, tanto das pontes, como os outros, e todos também já estão sendo cadastrados nas plataformas de captação de recursos. Algumas já com sinalização de custeio, por parte do governo, e outras para a gente também estar buscando parcerias para estar executando. Mas todos os projetos necessários de intervenção, que a gente tem condição de custear, os projetos pelo menos, nós vamos fazer todos os projetos, vai ficar o plano e os projetos. Então, assim, a gente vai fazer partes, eu tenho certeza que nós não vamos fazer tudo, mas é possível ser feito gradativamente, já com os custos estudados, com os projetos já prontos, tudo isso vai ficar tudo pronto. Vai ser entregue o plano e os projetos executivos dessas intervenções, e todos já estão sendo cadastrados também nas plataformas digitais, que é de captação de recursos, para que a gente consiga captar o recurso para estar executando os projetos. Então, assim, a nossa parte, como diz o outro, que é a cobrança que eles fazem, e é de fato o que a gente escuta sempre é isso. Então tem que ter projeto. Dessa vez vai sobrar projeto, entendeu? Eles vão ter que se espremer também para poder dar o dinheiro, porque projeto não vai faltar, não. Isso aí eu te garanto. Mais alguém? Professor, uma das medidas colocadas ali, e que parece que são uma das mais simples, né, é o desassoreamento do rio e aprofundar. E, pelo poder público, nós ouvimos que é também uma das medidas passíveis de serem executadas de imediato. Pergunta é bem simples, até porque eu acho que vem de encontro essa angústia, né, que aqueles que são afetados pelas enchentes. Em que percentual, se é que se pode dizer assim, que essa medida ela já ajuda? A pergunta mais até vem de encontro para essa tranquilidade, uma vez que nós estamos diante de um projeto de alta complexidade. Então, essa medida, por si, em que percentual que ela já contribui para essas inundações serem evitadas? Em muitos casos, só essa medida ela é suficiente para sanar o problema. No caso de Una, a gente está... nós estamos ainda naquele momento que tem muita pedra, tem muita rocha em Una. Então, o custo de derrocagem é muito alto. Então, nós estamos num processo de você abaixa, vê o custo. Abaixa, vê o custo, entendeu? Então, o nosso interesse é que 100% da vazão caiba, de 25 anos, caiba na calha do rio. Então, seria aprofundar a calha do rio para 100%. Nós achamos que não vai ser possível isso, porque a maioria do leito do Rio Pardo é de rocha e o derrocamento é muito caro. Tá? Então, a nossa intenção é deixar o mínimo possível para a barragem, tá? E o máximo possível para a derrocagem e dragagem. Logicamente, quando você parte para esse processo de derrocagem e dragagem, você vai eliminar todos os obstáculos que tem no leito do rio. Tá? Então, vão sobrar alguns elementos na beirada do rio, algumas casas que estão perturbando, que a modelagem está indicando o que vai ter que ser retirado e o que não vai ter. Tá? E a gente está naquele momento de não deixar as casas, né? mas fazer o possível depois para que vocês não deixem construir mais, porque isso aí é questão de organização urbana, mas a nossa intenção é exatamente essa, é deixar que até 100%, se a gente conseguir, a gente vai fazer com que 100% da calha da água caiba na calha a partir da derrocagem e da dragagem. Na verdade, então, se eu entendi bem, a gente começa com a solução do problema no rio, né? E o limite que a gente alcançar ali, se for suficiente, não se faz outras coisas. Exatamente. E se for suficiente, vai para a segunda opção, depois para a terceira opção, até chegar na barragem. É isso?
Então, pode até não ser necessária a barragem, caso a gente tenha mais sucesso na dragagem do rio. Isso? A gente trouxe as opções que a gente está trabalhando e a gente vai deixar o máximo possível para usar o mínimo possível de intervenção, tá? Mas eu preciso de ter um aval de vocês para que saberem que a gente está fazendo o máximo para proteger a comunidade, né? Então, a gente vai fazer as opções que são mais passíveis de serem mais baratas, mais tranquilas de serem feitas, para depois partir para as ações mais caras e mais demoradas para serem executadas, etc. Tá? Respondi? Alguém mais? Professor, se a ponte, você falou ali desde o início, que as pontes não têm a vazão necessária. Se fazer esse desassoreamento do rio e não mexer nas pontes, vai resolver o problema? Todas as 3 pontes têm pilar no meio delas. Se for mexer com derrocagem no leito dela, vai ter que tirar a ponte, porque ela tem um pilar no meio dela. Então, eu não vejo condições de não mexer nas pontes. Então, a princípio, eu não vejo condição de não mexer. Mas tudo isso a gente está jogando nos modelos para que a gente tenha uma solução mais adequada possível. Tá? Mas eu vejo, nesse momento, que as pontes vão ter que ser retiradas. Porque o Aldri falou que a prefeitura talvez não tenha recurso para custear a obra da ponte. Nós estamos pensando em reunir os donos dos postos de gasolina para pagar. Então, está tudo lascado. Desculpa a brincadeira. Nós temos... Nós temos o governo do Estado com muita assim, sensibilidade com relação ao problema de Una, e nós acreditamos, inclusive, o governador viria aqui hoje, e ele está assim, bem ciente do problema, e pelo que eu ouvi falar, o governo do Estado está com muito recurso, entendeu? Apareceu o recurso dos royalties de petróleo, de um acréscimo do ICMS do Estado, e junto com a gestão mais adequada, né, que foi feita durante esses anos, de modo que o que eu tenho observado é que existem recursos que, se forem, né, bem trabalhados em termos de projeto e tudo, e de convencimento por parte do prefeito junto ao governador, esses recursos vão ser facilmente não, né, mas não são como eram antes, onde não tinha dinheiro, então não tinha jeito de passar. Hoje existem recursos e existe uma sensibilidade do governo do Estado com relação a isso. Eu acho que não vai demorar muito não, entendeu? Eu creio que, sinceramente, a gente consiga, com recurso próprio, resolver o problema do rio, do leito ali. E acredito, sinceramente, que o governo vai dar o aporte necessário para que a gente faça a intervenção nas pontes. A gente está fazendo a nossa parte, nós precisamos cumprir com a nossa parte, porque foi lançado os programas agora e tem o tempo certo de você escrever os projetos, nós vamos cumprir com todos esses prazos. E eu acredito, sinceramente, pelo que a gente tem sentido da parte do governo do Estado e da boa relação também que o Romário tem mantido com eles, eu acredito que a gente vai conseguir superar esses problemas, sim, homem. Porque queria deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, é o seguinte... Eu acho que eu vou colocar o Vanderlan em segundo lugar, que a primeira pessoa que mais me cobra sobre o negócio de rio, que nem eu, não cobra a nossa equipe lá na prefeitura, todos nós, é o Romário. O Romário tem, de fato, ele tem como uma prioridade essa questão do rio. Então, o Romário é o que mais me liga, me pergunta, me cobra. O segundo que não fica muito atrás é o Vanderlan, entendeu? E o Leonense também cobra bastante, toda vez que me vê. Então, assim, o Rominho também, a gente fala muito sobre isso também. Então, assim... eu acredito sinceramente que a gente vai conseguir superar essas 2 barreiras. E Deus queira que seja suficiente, né? Que a gente pode ter uma boa surpresa aí, assim que a gente começar a mexer no rio.
aproveitar para falar no prefeito, ele está ausente hoje ainda, porque ele está ainda dentro do período de isolamento, né? Mas ele está bem e está acompanhando a nossa audiência através das redes sociais, tá bom? Tem mais alguém que quer fazer a sua colocação? Tem alguma pergunta? Mais alguém? Podemos encerrar, então? Isso, vou passar para o Aldro, então. Gente, então só, o Denis já fez aqui a justificativa da ausência do prefeito Romário, porque ele está de Covid, ele, eu acho que a família toda, então estão isolados, mas eu acho que a gente pode submeter, então, a aprovação do plano, para a gente poder já dar andamento nas demais coisas, se alguém quiser fazer uma observação também ainda dá tempo, não tendo mais nenhum, vamos fazer assim, quem concordar, quem aprovar o plano, permaneça como está, quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade? Depois a gente vai estar lavando a... Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Antes disso, o professor quer fazer as suas considerações finais para a gente encerrar? Só queria agradecer a vocês pela participação e colocar que nós estamos sempre à disposição. Esse projeto é um projeto contínuo a gente vai ainda, estamos terminando os projetos e que acho muito, então de parabéns, eu acho que a gente estava prevendo realmente uma participação boa, tanto no debate quanto na aprovação. A gente agradece pela participação de vocês e realmente a gente tem um desejo muito grande de que os nossos projetos, os nossos estudos, eles venham a resolver os problemas que vocês têm aqui em Una. Bom, muito obrigado. E se alguém ainda não tiver assinado a lista, por favor, quero pedir que assinem antes de ir embora, tá bom? E quero desejar uma boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado.